Olá, queridos estudantes da EJA, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a professora Luara e nós vamos para mais uma aula de matemática. Pessoal, e qual que é o tema da nossa aula de hoje, né? Hoje nós vamos falar então a respeito da associação de um número racional com a sua reta numérica, né? Ou seja, como é que a gente vai colocar esses números racionais, que são os nossos números fracionários e números com vírgula, numa reta numérica. Essa é a ideia, ok? Então, primeiro nós vamos trazer uma parte teórica em relação a essa reta numérica e em seguida nós vamos para a prática, onde nós vamos colocar então esses números racionais na reta numérica. Combinado? Então acompanha comigo na tela. A reta numérica, então, gente, é uma reta marcada em intervalos iguais, nos quais são organizados / localizados os números nas diferentes representações, sejam os números naturais, inteiros, racionais e outros. Continuando, trouxe aí para vocês um exemplo, então, da nossa reta numérica, onde vocês vão conseguir identificar nela números naturais, 0, 1, 2, 3, que são positivos, também números inteiros negativos, -1, -2, -3. E entre esses nossos números inteiros, vocês vão encontrar os números racionais, que são os números com vírgula e números fracionários, onde eu tenho aí os positivos, 0,8, 5/3, 11/4, e nós temos os negativos, -0,5, -3/2 e -2,5. Então agora, pessoal, nós veremos como inserir ou localizar esses números racionais nas representações decimal e fracionária na reta numérica. Então vejam, pessoal, que os números racionais, eles estão entre os nossos números inteiros, tanto negativos quanto positivos. Então, como é que a gente vai conseguir identificar exatamente em qual local que nós vamos colocar esses nossos números racionais? Lembrando que eles são os nossos números com vírgula e os nossos números fracionários. Então, vamos tentar identificar o como localizar esses números nessa reta. Combinado? Então, bora lá. Então, os números decimais primeiro na reta numérica. Os números decimais, eles são caracterizados por ter uma parte que é inteira e outra decimal. Eles representam partes fracionadas de um inteiro. Dessa forma, os números decimais, eles se localizam em intervalos dos números inteiros, que foi exatamente o que eu disse para vocês, né? Esses números decimais, que são os nossos números racionais, eles vão estar localizados exatamente entre os nossos números inteiros. Então, a gente só tem que identificar entre quais números inteiros que eles vão estar, beleza? Então, acompanha comigo. Aí eu trouxe alguns exemplos. Vamos começar com o exemplo de letra A, onde eu trouxe para vocês aí o número 2,4. O número 2,4, vocês conseguem perceber que ele é maior do que 2, mas ele não é 3, ou seja, ele é menor do que 3. Por isso, então, eu sei que o 2,4, na reta numérica, ele vai estar localizado no intervalo entre 2 e 3. Na letra B, vejam aí que nós temos o número 7,9. Ele, então, é um número maior do que 7 e menor do que 8. Portanto, eu sei que ele vai estar localizado entre os números 7 e 8. Já o número 77,1, vejam que ele é maior do que 77 e ele é menor do que 78. Portanto, eu sei que ele está localizado entre 77 e 78. Porém, na hora de você marcar esse número na sua reta, você também tem que identificar. Por exemplo, o número 77,1, eu sei que ele é maior do que 77 e menor do que 78, mas eu também sei que ele está mais próximo do 77. Por quê? Porque ele é só 77,1, certo? Se fosse 77,5, eu saberia que ele estaria exatamente no meio, entre 77 e 78. Se ele fosse, por exemplo, 77,9, eu saberia que ele está mais próximo do 78, certo? É assim que a gente faz a análise para marcar esses números decimais na reta numérica. Conseguiram entender? Sim? Então vamos continuar. Observando então os exemplos, nós dizemos que essa comparação para saber em qual intervalo um número decimal se localiza pode ser feita com 2 ou mais números decimais.
No intervalo, então, entre dois números inteiros consecutivos, existem, então, infinitos números decimais. Para localizar esses números numa reta numérica, devemos, então, observar em qual intervalo que ele se encontra. Então, o que eu estou dizendo aí para vocês? Que existem, então, infinitos números racionais entre dois números inteiros. Por exemplo, aí, entre 1 e 2, eu tenho infinitos números. Eu tenho 1,1, eu tenho 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, 1,6, 1,7, 1,8, 1,9, mas eu também tenho 1,91, eu tenho 1,9125 e assim sucessivamente, tá? Então, sempre, é só vocês lembrarem, entre dois números inteiros vão ter infinitos números racionais, ok? Que são os números com vírgula, que é os decimais, e os números fracionários. Tranquilo até aí? Então, vamos continuar. Agora, vamos entender como é que a gente localiza os números fracionários nessa nossa reta numérica. Os números representados, então, na forma de fração, eles podem ser localizados na reta tanto na sua forma fracionária quanto na sua forma decimal. Por exemplo, para a gente representar o número 11/4 na reta numérica, nós precisamos saber, então, em qual intervalo que ele se encontra. Assim, para facilitar, nós podemos fazer a divisão, ou seja, a gente pode transformar essa fração aqui para o número decimal. Então, o que ele está dizendo? Que quando nós temos uma fração, é mais difícil da gente identificar de cara entre quais números inteiros que essa fração está. Então, como é mais difícil, a forma mais simples de você saber aonde ele está localizado seria transformar essa fração para o número decimal. E como é que eu faço essa transformação? Eu vou pegar o número de cima, que é o nosso numerador, e vou dividir pelo número de baixo, transformando então ele para o número decimal, beleza? Então, bora lá. Então, eu peguei o 11 e dividi por 4 e obtive o número 2,74. Então, eu vejo que esse número ele é maior do que 2 e é menor do que 3. Então, ele vai estar exatamente nesse intervalo entre 2 e 3. Mas vejam que ele vai estar mais próximo do 3, porque ele ultrapassou o 2,5, né? Ele é 2,74. Então, vamos entender melhor. E eu quero que vocês observem esse pequeno segmento de uma reta numérica. Nós temos aí o 0, o 1 e o 2. Se a gente dividir o intervalo entre 0 e 1 ao meio, nós teremos duas partes iguais de um todo. Ou seja, se eu pegasse aqui e dividisse ao meio, eu tenho duas partes iguais do meu todo. A fração, então, que representa cada uma dessas partes é meio, porque é uma metade de cá e uma metade de lá. Então, se dividirmos 1 por 2, a gente obteria o número 0,5. Ou seja, que eu poderia dizer que está entre 0 e 1, porque é maior do que 0 e menor do que 1. Logo, a sua representação em forma de número decimal é 0,5. Mas 0,5 é a mesma coisa que 1 meio. Então, quantas vezes podemos dividir o intervalo de 1 a 2? Infinitas vezes. Por isso que nós podemos dizer que entre dois números inteiros existem, então, infinitos números racionais. Então, isso é só para bater o martelo, dizendo aí para vocês que a gente consegue colocar infinitos números racionais entre os nossos números inteiros que estão marcados na reta numérica. E para a gente poder marcar esses números na reta numérica, o que eu faço, né? Eu identifico em qual intervalo que ele está, ou seja, entre quais números inteiros que ele está. Quando eu tenho um número decimal, isso fica mais fácil de observar, porque eu sei que a parte inteira do meu número é o que vem antes da vírgula e a parte decimal é o que vem depois da vírgula. Porém, quando eu tenho uma fração, o que eu devo fazer? Para eu identificar exatamente entre quais números ele vai estar, ou seja, entre quais números inteiros que ele vai estar, eu devo transformar, então, essa minha fração para o número decimal. Lembrando que é somente fazer uma divisão, né? Do número de cima, que é o numerador, pelo número de baixo, que é o nosso denominador. Assim, a gente consegue identificar em qual intervalo ele está. Outra coisa também que eu deixei destacado para vocês é que vocês também conseguem descobrir onde ele está mais perto. Por exemplo, o intervalo entre 2 e 3, o número 2,75, ele vai estar mais próximo do 3, porque ele vai ultrapassar o 2,5, né? E aí a gente consegue colocar
mais ou menos assim, o mais perfeito possível, aonde esse número vai estar na nossa reta numérica. Tranquilo? Então, gente, o que eu tinha para vocês na aula de hoje era isso. Muito obrigada e até a nossa próxima aula de matemática. Tchau, tchau!